E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu e hoje nós vamos falar de expansão marítima espanhola, as grandes navegações espanholas. E a Espanha ela só passa a existir como um Estado nacional a partir de 1492. Desde então, a Espanha era um aglomerado de diversos reinos com famílias católicas. E foi a junção dessas famílias, desses diversos reinos, que deram origem aí ao Estado espanhol. Nós sabemos que, quando falamos aí nas grandes navegações, existem dois países que se destacam muito nisso, a Espanha e Portugal. Portugal já era independente desde 1385, portanto, mais de 100 anos antes, Portugal já era independente e já havia começado, já havia dado início aí, alguns anos depois, ao processo das grandes navegações, explorando aí outras regiões, continentes, descobrindo, outros continentes, e aumentando aí o seu poderio, o poderio do seu Estado, vamos dizer assim. E a Espanha, como que esse processo vai acontecer? Primeiro que, na Península Ibérica, o que existia ali? Existia de um lado Portugal, Estado unificado e independente desde 1385, existiam ali os reinos estou aqui com a minha colinha, os reinos de Leão e Castela, famílias católicas, existia também os reinos de Navarra e de Aragão, os reinos ali de Leão e Castela, mais ao centro da Península Ibérica, Navarra e Aragão estavam ali no norte, extremo norte da Península Ibérica, fazendo ali fronteira com a França, e ali no extremo sul da Península Ibérica havia ali uma região chamada Granada, o Reino de Granada, que era o último reduto dos muçulmanos, a última fortaleza, vamos dizer assim, dos muçulmanos, dos islâmicos, por onde eles ainda resistiam, E a junção de diversas famílias, dos casamentos católicos, é que vai dar início a esse processo. Então, em 1469, os reis católicos Isabela de Castela e Fernando de Aragão, eles se juntam, eles se casam. Então, os reinos de Leão e Castela e o reino de Aragão passa a se chamar Reino de Castela e Aragão. Com isso, os exércitos de Leão, Castela e Aragão, eles também se juntam, se tornam uma coisa só, um estado só. E começam aí os conflitos pela Península Ibérica para dar início aí ao processo de unificação de diversos reinos. É o processo de reconquista também que vai ser dado início aí, quando esses reinos eles se juntam, eles se tornam cada vez mais fortes, e aí em 1492, esses reinos já muito, muito fortes, eles conseguem então derrotar o Reino de Granada, o último reduto dos muçulmanos na Península Ibérica. Então é essa junção, o casamento dessas famílias, desses reinos católicos, que fortalece, que dá ali as bases para o início do Estado espanhol e que vai derrotar o Reino de Granada. 1492 o Reino de Granada cai e dá início aí então ao Estado espanhol. A Espanha então ela começa a existir a partir então da queda, da derrota do Estado, do Reino de Granada, lá no sul, no extremo sul da Península Ibérica. Então passamos por alguns processos aqui. E o maior inimigo da Espanha era então Portugal, Portugal que já havia dado início a esse processo de expansão marítima. A Espanha, ela resolve, através de um sujeito bem audacioso, Cristóvão Colombo, ela resolve fazer o caminho contrário para chegar às Índias, para chegar às Índias, ou para descobrir algum outro continente, para descobrir novas terras, enfim. E Cristóvão Colombo, ele que já acreditava na esfericidade da Terra, acreditava que a Terra era redonda, e vejam bem, Cristóvão Colombo, lá no século XV, ele acreditava que a Terra ela era redonda. Século XV, mais de 500 anos atrás, 5 séculos atrás, Cristóvão Colombo já acreditava, sem internet, sem televisão, sem esses meios de comunicação e de investigação, de informações que nós temos hoje, ele já acreditava que a Terra era redonda.
E hoje existem pessoas, século 21, já existem pessoas, são 6 séculos de diferença, né? Já existem pessoas hoje no século 21, ainda existem, né, que acreditam que a Terra é plana. Né? O sujeito lá atrás, século XV, já acreditava, sabia que a Terra era redonda. E aqui hoje as pessoas ainda acreditam, a grande quantidade de pessoas ainda acreditam que a Terra ela é plana. Né? E gente fazendo foguete ainda para subir e provar que a Terra é plana e morrendo por causa disso ainda. Né? Mas bem, então Cristóvão Colombo, o que ele propôs era bem ousado, sair de um ponto e chegar ao outro para descobrir as Índias, descobrir outros continentes. Como a Espanha estava muito atrasada em relação a Portugal, os reis católicos, né, Isabela de Castela e Fernando de Aragão, eles resolveram patrocinar essa viagem do Cristóvão Colombo. Né? E então ele conseguiu chegar, algum tempo depois, ele conseguiu chegar nas Bahamas achando que era as Índias. E morreu, né, achando que tinha chegado nas Índias, mas na verdade eram as Bahamas. E a Espanha consegue, através dessas expedições com esses aventureiros, ela consegue aos poucos ir descobrindo, conquistando e cada vez mais aumentando o seu poderio frente a outras nações. Bem, ela consegue, então ela chega, né? 1499 ela conquista a Venezuela. 1500 descobre o Rio Amazonas, navega e explora o Rio Amazonas e as regiões que estão pelo Rio Amazonas. 1512 descobre a Flórida, que hoje é um estado dos Estados Unidos da América. 1513 descobre que existe um outro oceano ao sul, que agora nós conhecemos como o Oceano Pacífico, o Mar do Sul, para o Cristóvão Colombo. 1519, 1522, Fernão de Magalhães faz a viagem de circunferência, a viagem de circunnavegação, ou seja, sair de um ponto na Terra, dar a volta ao mundo e chegar nesse mesmo ponto. Isso prova, talvez, né, que a Terra ela é realmente redonda. Mas esse é o processo de expansão marítima espanhola. A descoberta de que aqui era um outro continente, que aqui não era o continente africano, aqui não era o continente asiático, ela foi feita por Américo Vespúcio alguns anos depois. Ele chegou aqui na América, explorou esse continente com alguns outros cientistas e aqui viram que através das características do continente era totalmente diferente, né? E aqui era um outro continente. Por isso é que o nosso continente recebe o nome desse navegador espanhol, Américo Vespúcio. Beleza, pessoal? Valeu então, abraço.